Muito boa tarde a todos, eu sou a Isa e hoje eu estou aqui entrevistando o meu irmão mais velho para abordarmos sobre a pauta da comunidade LGBT e o capacitismo na nossa sociedade atual. Oi, gente, meu nome é Gabriel, eu sou o irmão da Mia, eu sou do grupo LGBTQIA+, e também sou autista. A gente vai abordar algumas perguntinhas aqui. A gente separou no mínimo 6 perguntas para fazer para o Gabriel e uma das primeiras perguntas que eu achei bem interessante é: você sente que precisa provar constantemente quem você é, tanto em relação à sua sexualidade quanto à sua deficiência ou autismo? Como isso te afeta no seu dia a dia? Vamos lá, eu acho que provar na questão da minha sexualidade hoje não é algo é, muito próprio de mim, eu falo pra mim, né, pra mim eu não preciso provar nada a ninguém, mas na questão de autismo, sim. Hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, mas você realmente tem autismo? Não parece. E quando você traz, pontua as coisas, né, os pontos que trazem o porquê eu sou autista e como foi dado esse diagnóstico, parando no tempo ali e na questão de vivência que a gente tem, dá pra ver que isso é explícito, tá? Mas o olhar nu de quem não tem contato ou não entende um pouco sobre a questão de autismo, não é perceptível isso. Certo? Na sua opinião, por que ainda é tão difícil para a sociedade enxergar que pessoas com deficiência também têm sexualidade, identidade de gênero e desejos como qualquer outra pessoa? Eu acho que faz parte de um tabu todo, né? É Uhum. difícil as pessoas enxergarem esse outro lado, porque é aquilo que eu falo, é a convivência. Sim. Se você convive com uma pessoa que tem autismo e ela é do grupo LGBTQIA+, é fácil para ela identificar isso. Mas para as pessoas de fora que não tem essa convivência e tá passando por né, eu falo em questão de tempo, né, tipo vivência muito curta, não é fácil de enxergar isso. De que forma o preconceito, tanto a homofobia ou o capacitismo, afeta na sua autoestima ou a forma como você se enxerga no mundo? Eu levei muito tempo quando eu me assumi para entender a questão da minha autoestima. Eu passei por ciclos muito grandes, então hoje o Gabriel que eu sou hoje eu não era o Gabriel do passado, né? O Gabriel do passado ele quis se descobrir no mundo trans, quis se descobrir no mundo das afeminadas e tá num grupo específico, né? E Uhum. hoje, depois dessa vivência toda, esse ciclo todo que eu tive, eu entendo e as pessoas ainda chegam e falam, nossa, mas você é muito bonito. Mas pra mim eu não sou, entendeu? É sempre aquilo, a gente precisa enxergar na gente primeiro para depois a gente pensar realmente, putz, a pessoa realmente estava falando a verdade, eu realmente confio e realmente me enxergo assim. Então, na questão de autoestima, eu acho que isso para todo mundo leva muito tempo, né? Ninguém tá feliz 100% com a autoestima e hoje isso não me afeta mais, né? Uhum. Vou falar que a questão do autismo afeta? Não vou falar que não. Porque até quando eu falo para as pessoas que eu estou me relacionando, ou qualquer outro amigo novo, ou qualquer outra situação, as pessoas, né, olham assim: "Nossa, mas você tem autismo?". Então você vê que esse preconceito ele já é reverso ali, né? Quando você joga a deixa, quando você traz a informação, já vira uma arma contra, né? E a gente fala, a gente tá acostumado com as pessoas à nossa volta, obviamente, brincando, né? Mas quem não tá acostumado leva num tom de verdade, É. né? Então, a maior parte dos meus amigos e até a minha irmã, a gente brinca muito, tipo, ah, mas você é autista, ah, Uhum. vai ser isso e aquilo. Então sempre tem essa deixa, mas a gente tem que saber separar. Então, hoje em dia são dois pontos que não me influenciam tanto, tanto a autoestima quanto a questão do autismo. Entendi. O que falta nas conversas sobre diversidade e inclusão quando o assunto são pessoas LGBT com deficiência? O que ninguém fala, mas deveriam falar? Empatia. Eu acho que hoje o mundo todo ele precisa dessa inclusão na questão de empatia. É muito difícil a gente olhar por outro lado, esquecer os nossos problemas na questão de sexualidade, e na questão de problemas com deficiência. Então, quando a gente fala de LGBTQIA+, a gente fala de pessoas que sofrem todos os dias. Todos os dias a gente vê casos aí da falta de inclusão. E isso dói muito. Eu falo por mim e por outras pessoas também. Então, hoje o que falta é essa empatia. É muito mais fácil a gente ter empatia por um morador de rua, uma pessoa em situação de fome que para na frente da sua casa e pede um prato de comida, do que sentar com uma pessoa que está sofrendo num ambiente familiar e não está conseguindo ser aceito. E é a mesma coisa para as pessoas que têm deficiência, não só o autismo,
mas na questão, um deficiente visual ou um deficiente físico, tudo ali influencia na questão de empatia. Eu acho que se o mundo hoje se abraçasse e falasse: "Vamos resolver todo mundo os problemas juntos e entender o que cada um tá passando", essa situação melhoraria um pouco mais. Sim. Você acha que a forma como a sociedade fala de inclusão ainda é superficial? O que seria uma inclusão de verdade para você hoje em dia? Eh, Hoje a forma como a sociedade fala sobre inclusão, ela é bem superficial, isso a gente vê, é gritante, né, principalmente nas questões de direitos que a gente fala da inclusão do LGBTQIA+, e dos autistas, porque a gente vê que nem as escolas hoje têm essa inclusão total. É uma luta gigante, a minha irmã também é autista, e nas escolas a gente vê o déficit de pessoas e ajudas que elas poderiam ter para melhorar a condição dela. Então eu vejo o quanto a minha irmã sofre, às vezes, em querer demonstrar o que é difícil para ela, como para mim também. Às vezes é muito difícil mostrar que eu não gosto de um toque assim, como para ela, que é uma criança. Então, o sistema ele pesa muito nisso de aperfeiçoar e de melhorar, não só nessa parte de deficiência, como também na capacitação de aceitação. Não é, na verdade, não falo nem aceitação, mas de inclusão, né? A gente vê vários programas aí nas escolas, né? O kit gay, a cura gay e todas as outras situações, mas como é que os professores abraçam ou como é que o sistema de ensino abraça esses dois tipos de situação? Então, tudo é muito superficial. É mais fácil a gente colocar uma fita em cima ou tapar esse buraco, essa coisa, e aos poucos vai saindo e a gente retapando. Então, não, acho que na verdade não tem nenhum direcionamento de como a gente pode melhorar, sabe? Mas a gente vai vivendo. A próxima pergunta tem uma, coligação sobre isso. O que você acha que escolas, famílias ou comunidades podem fazer para combater o preconceito contra pessoas, LGBT e com a deficiência ao mesmo tempo? Eu volto a dizer que eu acho que abraçar essa causa com um pouquinho mais de gosto, quando a gente luta, por outras situações como a questão da fome, a questão de moradores de rua ou outras inclusões que a gente precisa trabalhar no dia a dia, é abraçar. Porque a gente não entende, você não entende o que eu tô passando hoje e eu não entendo o que você tá passando hoje. Sim, Mas em certo momento a gente precisa sentar e conversar sobre tudo isso. Então, precisa ser uma conversa de linha reta, precisa, trazer quais são os defeitos, os prós e contras de não cuidar disso, quais são as probabilidades de melhoria se a gente cuidar, quais são os déficits e coisas ruins que vão atrair caso a gente não consiga trabalhar em cima disso. Então, acho que sentar com todo mundo, né, nesse momento, principalmente com quem passa e quem não passa, e ver os dois lados da situação e como sim. ponderar isso. Porque a gente não vai ter uma solução pronta, mas uma balança para equilibrar tudo isso a gente tem. Uma das últimas perguntas. Se pudesse mudar uma coisa urgente na forma como a sociedade trata pessoas LGBT e com deficiência, o que você mudaria, de primeira? De primeira vez, o que você acha que deveria mudar? Eu acho que o respeito. Hoje todo mundo bate na tecla que, eu respeito. Eu entendo, mas eu respeito, sabe? São duas coisas que Hum, hoje em dia não estão interligadas. E acho que pra gente ser respeitado, a gente precisa dar o respeito, mas é fazendo primeiro que as coisas acontecem. Então acho que pra eu te respeitar, primeiro eu preciso me respeitar. E como eu, Gabriel, como gay, autista e tudo mais, se eu não me respeitar, como é que eu vou respeitar uma pessoa que é hétero, ou como é que eu vou respeitar uma pessoa que não tem gênero, que se é, identifica assim, ou que tem um outro tipo de deficiência? Ela tem a limitação dela, e se eu não entender e não me pôr ao lado, tanto eu quanto as pessoas da sociedade também não vão se pôr. Porque a gente é o reflexo do que a gente é criado. Então, se eu sim. não tive uma educação lá atrás que me colocasse a par disso, hoje eu, como Gabriel, também não conseguiria me entender. Hoje eu poderia estar passando por 1001 psicólogos, psiquiatras, tomando 1001 remédios, me afundando numa depressão, porque eu não conseguiria me entender. E também, se alguém entrasse na minha vida assim, dessa maneira, eu também não ia conseguir entender. Eu acho que olhar com o outro lado de respeito, como eu disse, respeito, empatia, entender esses valores, a gente consegue não padronizar, mas mais uma vez, equilibrar. Certo. Você gostaria de
compartilhar um pouco da sua história com as pessoas? Você se sente confortável em falar como você descobriu a sua, sexualidade ou a questão do autismo? Sim. Há uns 4, 5 anos atrás eu estava querendo passar por uma transição. O Gabriel que vocês veem hoje, ele foi uma Camila lá atrás, né? Eu tinha cabelos grandes, eu sempre me interessei por homem desde a adolescência, colegial, aquelas coisas fantásticas de, vamos falar assim, de High School Music, homens lindos e tudo mais. Então, é aquele sonho adolescente, né? A gente vai se descobrindo aos poucos. E quando eu me descobri gay, foi um surto total em casa, né? Eu fiquei sem falar com a minha mãe por um mês, e hoje o relacionamento que eu tenho com ela é, assim, um dos melhores da minha vida. E nesse meio tempo eu fui me descobrindo. Então eu passei de Gabriel para um gay afeminado, depois eu fui querendo padronizar, depois eu fui, não, eu quero ser trans. Eu nem entendi o que era ser trans na minha vida, né? E eu quis passar por esse processo. E num desses processos a gente entra na questão de harmonização, né? Então você tem que passar com psicólogo e psiquiatra para entender aonde a sua cabeça vai estar e que nível vai estar tudo, porque não é uma coisa assim do dia para o outro. Eu me reconheço até hoje em muitas outras situações, né? E dentro disso, passando com a psicóloga, ela me virou e falou: Gabriel, eu acho que você tem alguns pontos que te ligam ao autismo. Pra mim, nem tchum, nem sabia. Eu vou falar bem a verdade, eu não sabia o que que era autismo, né? Porque a minha irmã não tinha nascido ainda. Não, na verdade, ela tinha nascido, mas não demonstrava grau de autismo, né? E foi com o tempo ali que eu fui passando no psicólogo, ela foi me diagnosticando, trazendo pontos ali que eu apresentava o grau de autismo, que é bem baixo, mas tem. E depois eu fui pro psiquiatra, que aí a gente entra pra entender a questão de hormônio, como o hormônio vai reagir e tudo mais. E aí que ele trouxe realmente o diagnóstico de autismo. E aí, eu vivi uma relação ao qual eu não entendia, né? Eu tava comentando até com as meninas esses tempos, na questão de toque, na questão de roupa, comida, é sempre muito padrão pra mim. É sempre aquilo. E no passado eu me julgava, por que que eu não gosto disso? Por que que eu não gosto que me abraça, me aperta dessa maneira? Porque é meu, né? Na questão do autismo, a gente tem alguns graus assim e vai interligando. Questão de roupa, sempre preto e cinza, se eu visto uma outra cor, já me incomoda, textura. Então, tudo a gente vai pontuando ali e vai enxergando que o autismo ele tá inserido em acho que 99% da população brasileira, mas as pessoas ou não aceitam ou não entendem como é isso, que acham que é uma doença que tem que tomar remédio, isso e aquilo. Óbvio, você tem que tomar remédio para ajudar em outros aspectos, mas não em você se aceitar, né? Isso foi um processo. Hoje eu me abraço inteiro, eu me entendo que lá atrás foi um processo difícil para mim, para minha relação, mas hoje eu vejo que é o que me completa, né? É o que traz a minha personalidade, quem eu sou realmente. Basicamente foi isso. Muito bem, muito obrigada pela participação, a Eu gente que agradece agradeço, muito viu? por você estar aqui com a gente. E a entrevista, sim, encerra por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos, espero que tenham gostado e tchau, tchau.